Olá, pessoal do nono ano, tudo bem? Vamos então iniciar aí mais um módulo. Nós estamos trabalhando agora o módulo que é conhecido, né, que é denominado como potenciais terapêuticos das células-tronco. Então, o nosso objetivo principal é falar aí dessas células tão especiais que existem aí dentro do nosso corpo, né, que são as células-troncos. Então, para iniciar, nós temos essa imagem e a gente vai comentar o seguinte, que nós já ouvimos falar de células-tronco, ou seja em reportagens, né, que a gente pode ver na televisão, ou na internet, ou no jornal, ou em revistas. O fato é que nós já ouvimos falar sobre essas células-tronco. E aí nós vamos entender o que são elas. Elas são conhecidas, então, por sua capacidade de se diferenciar em outros tipos celulares, mas a sua utilização gera discussões, né? Porque algumas delas são retiradas aí, né? Algumas dessas células são retiradas de embriões humanos. Então, nós vamos falar um pouquinho aí sobre essa questão, dessa polêmica que um lado tem um grupo de pesquisadores que defende, do outro lado tem outras pessoas que, né, outras pessoas. Então, de um lado eu tenho pessoas que defendem, do outro lado eu tenho pessoas que não concordam com o uso dessas células embrionárias, tá? Então, para iniciar, nós vamos falar aqui, ó, sobre essa questão, ó. Quais as possíveis consequências de lesões na medula espinal? Então, o sistema nervoso recebe e transmite, e além disso, ele interpreta impulsos elétricos. Se elementos desse sistema se danificam por uma lesão na medula espinal, por exemplo, a transmissão dos impulsos elétricos pelos neurônios é interrompida. E a comunicação entre o sistema nervoso central e o sistema periférico, então, fica comprometido. Vocês viram ano passado a questão do sistema nervoso. O sistema nervoso, então, ele é formado por sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é aquele que é constituído por tudo que tem dentro da nossa cabeça e ali é aquilo que passa pela nossa coluna vertebral, né, pelas vértebras. E o sistema periférico são, então, os nervos, né? Em geral, os neurônios têm pouca capacidade de regeneração. Então, ele está dizendo que essa célula do sistema nervoso, ela tem pouquíssima capacidade de regeneração, né? Então, por isso que dificulta a questão de uma reabilitação de um acidente na medula espinal. Nos casos em que o tronco, os membros superiores e inferiores ficam paralisados, a condição é chamada então de tetraplegia. Significa que a gente perde os movimentos dos braços e das pernas. No caso em que a paralisia se restringe aos membros inferiores, ou seja, só as pernas, nós chamamos de paraplegia, tá? Então, com relação às células tronco, nós temos que lembrar que está diretamente relacionada aí com esse texto. Em julho de 2010, pesquisadores ali da Universidade lá dos Estados Unidos, em parceria com algumas empresas de bioengenharia, né, receberam então pela primeira vez aí autorização para realizar os primeiros testes, né, em seres humanos de uma terapia que visa recuperar então os movimentos que esses pacientes com casos de lesão na medula espinal, né, que foi causada então por alguma forma de acidente. Então, o tratamento ele consistia no quê? Em repor então os neurônios que estavam destruídos, utilizando então células troncos embrionárias. Temos que levar em consideração o seguinte, vou abrir um parêntese. As células troncos, que são embrionárias, são células não especializadas, né, do embrião. Ou seja, ainda elas não têm função definida e só que tem um grande potencial de se diferenciar em qualquer tipo de célula do nosso corpo e de renovar tecidos ou regiões que foram lesionadas, tá? Então, essa autorização pelo governo era importante, era necessária, pois para o desenvolvimento dessa pesquisa, os cientistas, então, eles vão utilizar o quê? Células tronco, né, de embriões que foram descartados por clínicas de fertilização, né? Ou seja, clínicas de fertilização são aqueles locais em que os casais procuram para poder gerar filhos, uma vez que eles não conseguem gerar filhos, né, de forma natural. Então, essas clínicas descartam esses embriões quando eles são considerados, então, inviáveis para a implantação no útero materno, tá? Então, a partir dessas células, foi desenvolvida, então, uma nova célula que teria a capacidade de repor as fibras nervosas,
destruídas no acidente, reconstituindo então os nervos danificados. Então eles pegaram essas células com alta capacidade de se diferenciar para produzir, né, neurônios. E olha lá, em condições normais, os nervos danificados não se reconstituem, mas a injeção das novas células no local da lesão seriam capazes, né, de se diferenciar em células nervosas, regenerando então os axônios lesionados. Axônio é uma parte dessa célula, né, porque o neurônio ele é formado por dendritos e axônios, né? O axônio seria aquela caudinha maior. A reconstituição da porção lesionada no sistema nervoso periférico faria com que os pacientes então recuperassem esse movimento que eles haviam perdido, tá, por causa da lesão. Contudo, os resultados obtidos até o momento, né, são promissores, então isso é importante, eles estão tendo resultados positivos, né? Só que para a gente poder entender melhor essa questão deste uso dessas células, vamos relembrar um pouquinho a questão, né, relembrar como que são, melhor dizendo, as células eucarióticas, né, e compreender também as características das células tronco e de seus tipos. Então a gente vai ver por partes. Primeiramente a gente vai falar sobre isso aqui, ó, células eucarióticas. A célula eucariótica, essa aqui é um exemplo de célula animal, ela tem três constituintes importantes. O primeiro é a membrana plasmática, tá? Que tem a função de controlar o que entra e o que sai. Depois a gente tem a região do núcleo, que é o nosso centro de comando, e ali dentro nós temos o material genético. E aí, entre a membrana plasmática e o núcleo, nós vamos ter um espaço, esse espaço é chamado de citoplasma, né, que ele é preenchido, então, por um líquido e por organelas. E aí, entre as organelas, nós temos as mitocôndrias, responsáveis aí pela, então, responsáveis pela respiração celular, ou seja, a produção de energia. Nós vamos ter o complexo de Golgi, tá? Que tem aí a função de armazenar algumas substâncias. Nós temos o retículo endoplasmático, que tem a função de transportar substâncias dentro da célula. Nós temos os pontinhos pequenininhos, que são os ribossomos, responsáveis pela produção de proteína. Os lisossomos, que já são pontinhos maiores, são responsáveis, então, pela digestão intracelular. Né? Nós temos aqui o que mais? Os centríolos, que estão presentes nas células animais, justamente para a divisão celular. Nós vamos falar daqui a pouco sobre mitose e meiose, tá? Então, aqui nós temos algumas organelas mais específicas das células animais. Lembrando que existe diferença entre células animais e células vegetais. As células animais vão ter, né, várias organelas, mais o centríolo, coisa que nas células vegetais não ocorre. Já nas células vegetais, nós vamos ter algumas organelas, mas nós vamos ter parede celular, nós vamos ter o vacúolo, nós vamos ter, então, parede celular, vacúolo e nós vamos ter os cloroplastos, né? Então, de uma forma geral, a célula eucariótica está organizada em membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Essa membrana plasmática, né, ela é uma camada formada de lipídios e proteínas, por isso que nós chamamos que ela é, então, constituída de uma forma lipoproteica, e que ela vai envolver, então, todas essas organelas e todo o citoplasma. Sua composição química, né, e organização de suas moléculas, então, vão ajudar a controlar o que entra e o que sai dentro dessa célula, por exemplo, a entrada de oxigênio, a saída de gás carbônico, a glicose, os aminoácidos, a água, isso consegue entrar e sair. Agora ela barra, por exemplo, estruturas maiores como proteínas. Já o citoplasma, então, que é esse material aqui, esse espaço, né, onde a gente tem as organelas, ele é composto principalmente, então, de água, sais minerais, nós vamos encontrar proteínas e outros tipos de nutrientes, e também nós vamos encontrar as organelas, que têm estruturas e funções variadas, conforme eu já mencionei para vocês. Se a gente falar macroscopicamente, né, a relação das organelas no citoplasma é semelhante ao sistema do nosso corpo. Né? Então, nós temos aqui, ó, cada estrutura, ou seja, cada estrutura aqui dentro tem sua respectiva função. E aí, para encerrar o núcleo novamente, né, onde nós encontramos o nosso material genético, como, por exemplo, o DNA, que é a sigla, né, do ácido desoxirribonucleico, né, que contém todas as nossas informações hereditárias que vão ser passadas aí de geração para geração. Então, olha lá,
No caso das células tronco, a diferenciação delas é comandada então por esses genes aqui, ó, dentro do núcleo. E é claro que outros fatores, como fatores ambientais, tá? Produzindo aí, né, também podem estar relacionadas com essa diferenciação. Perfeito? Vamos seguir adiante, então, vamos para. Então o que eu queria falar com vocês neste primeiro momento era isto, e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.